Parece bastante oportuno quando a gente para ouvir a palavra de Deus, diante de tudo que a gente está vivendo, do medo que a gente está vivendo, do cuidado que é necessário, e aí não existe nenhum excesso que não seja justificado, para que justamente nós colaboremos para que o sistema da saúde possa absorver aí, já que praticamente todos nós teremos que pegar a Covid-19 ao seu tempo, para que a gente tenha lá o hospital e tenha tudo isso. É esse o grande motivo que tem, infelizmente, fechado as nossas igrejas, abertos algumas na minha diocese com muito cuidado, todo mundo 1,5 metro, fazendo a higienização ao seu tempo. É sempre um tempo de medo. Se a gente está vivendo um tempo comum também, muitas vezes a gente já aprendeu a conviver com esse medo. O medo do desemprego, que agora já assola milhões e milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. O medo, muitas vezes, de perdermos alguém que nós amamos, pelas doenças, o câncer, que 10, quase 15% da nossa população passa por câncer, a violência nas grandes cidades e tudo mais. Mas isso não pode nos imobilizar na graça do Espírito. E aí aparece este desenho que mostra o velho e o novo. Quando a gente sobe num lugar alto, como são esses tempos fortes da igreja, como aconteceu no domingo, vai acontecer no próximo domingo, Ascensão, Pentecostes, os próprios domingos já tem toda a sua solenidade, é possível a gente olhar para trás e é necessário a gente olhar para frente. E é interessante que aparecem duas figuras, um batismo de conversão, aquele que vivemos nos primeiros 40 dias antes da experiência pascal, quando alguém nos testemunhou, quando alguém testemunhou aos catecúmenos, que eram aquelas pessoas que não eram batizadas, o valor, e ali nós ouvimos a manifestação do desejo de sermos santos. Vivemos 40 dias, nós, por aproximação e acompanhando os catecúmenos para renovarmos o nosso batismo, vivemos aqueles 40 dias de penitência com os sinais do nosso batismo e experimentamos, mesmo virtualmente, a nossa experiência desse ano na maioria do mundo, a experiência do tríduo pascal, quando a fragilidade humana, ou seja, a morte na qual todos nós somos suscetíveis, mostram a grandeza do Deus que assume a humanidade e cuja morte não pode segurá-lo. E aí fazemos uma experiência com o Cristo. Começamos na Eucaristia, lá na quinta-feira, e celebramos o túmulo vazio quando já é madrugada de sábado para domingo, no caso domingo já na literatura bíblica, para dizer aleluia, Senhor, é verdade. E aí nasce um segundo momento que nos faz chegar onde estamos hoje, esta semana, estes dias entre a Ascensão e Pentecostes, o desejo de sermos uma comunidade, o desejo de sermos o desejo de brotar em nós, através da oração do Pai Nosso, que indiretamente nutre esses 40 dias entre a Páscoa e a Ascensão, dizendo que Deus é nosso Pai, dizendo que a gente tem que fazer aqui na terra os seus sinais, dizendo que nós temos que ser uma comunidade de amor. Na última semana de unidade pelos cristãos, o Pai Nosso vivido na sua plenitude, até que nos venha Pentecostes, até que a gente reconheça em Pentecostes o renovar desse ciclo, quando a igreja, com medo, sem coragem, com medo do assassinato, com medo sim da morte, recebe a graça e em línguas de fogo as portas são abertas, são derrubadas, porque uma igreja não pode nascer para si mesmo, uma assembleia não se reúne para si mesmo, uma assembleia se reúne para o mundo, e o mundo é o lugar da igreja. A igreja missionária, para que de novo a gente anuncie, as pessoas tenham desejo de fazer os primeiros 40 dias, conhecer Jesus pessoalmente e igualmente sermos enviados.
Por isso que na dinâmica desses dias aparecem para nós duas imagens: um batismo de conversão, deste primeiro estágio, e um batismo de Espírito, um batismo de leveza, um batismo de liberdade, um batismo de envio, numa figura que em alguns momentos me parece que existem no nosso, vamos dizer assim, no nosso itinerário cristão, a figura de um poço e a figura de uma fonte. Quem é da roça conhece a diferença de um poço e de uma fonte. O poço, geralmente lá no sítio, ficava lá, tinha aquela manivela, eu nunca lembro o nome daquele negócio que puxa o saril, né? Saril, é isso? Saril, né? O saril, a fonte está lá. A fonte você cava, chega um momento onde um lençol freático chega nela. Tem cristão que é fonte, ele está cheio da vida do Espírito lá dentro, mas se ele não retira aquela água, todo mundo que é da roça sabe, ou a água fica salobra, porque ela não cria uma pressão para vir uma nova água, ou a água ela vai secando aos poucos. O cristão que é fonte do Espírito, aliás, que é poço do Espírito Santo, ele não pode ficar apenas como poço, porque o Senhor nos prometeu que de nós brotaria rios de água viva, inclusive com aquele encontro da samaritana, uma água viva, não é preciso mais baixar o saril. Mas é interessante que essa figura de poço é bem a figura do cristão que muitas vezes sentado aí na sua casa, acomodado, ou mesmo sentado no seu acomodamento, por a gente pode assim dizer nas igrejas, não assume essa missão de ser fonte. É aquele cristão que recebe, né? Como a gente ia lá, a criança ia, jogava uma sujeirinha, né? Jogava uma folhinha para ver aquilo lá, ele recebe as sujeiras, e isso também pode fazer com que ele estanque aquela água. O cristão batizado no Espírito Santo é diferente, ele é como uma mina. A gente que é aqui da roça, também, eu sou paulistano, mas sou da roça, ele é como uma mina. A mina a gente vai lá, suja, pisa, e daqui dá uns 5, 10 minutinhos, ela continua a jorrar a água de novo. A gente brincava muito com saibro, não sei se o Paulinho fez isso antigamente, né? Fazia a bolinha do estilingue, né? Com saibro, botava para queimar no sol, etc e tal, né? Então, fazendo uma confissão pública, e a gente via aquelas mininhas, né? A gente ia lá, pisava, brincava com ela, 5 ou 10 minutinhos de novo, ela estava produzindo. Se a gente jogasse alguma coisa, enfiasse alguma coisa, ela não retinha, ela jogava para fora. Assim são aqueles que nasceram pelo Espírito Santo. Brotarão dos seus corações, que não são mais um poço da graça de Deus, mas botarão dos seus corações uma fonte de água viva, para curar a si mesmo, à medida em que põem tudo para fora e experimentam o perdão de Deus na confissão, na experiência, mas sobretudo é porque quando recebemos a graça do Espírito Santo, não temos mais o medo de secar, não temos mais o medo de ficarmos parados, porque dentro de nós opera a graça do Espírito e emana uma fonte de água viva. A pergunta que a gente faz nesses dias, pedindo que o Espírito Santo venha então, é se eu sou poço da graça de Deus ou se eu sou fonte. Se eu sou aquela pessoa que retém as coisas, que fica dentro do diz que me diz, que no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, se eu sou aquela pessoa que vê mais problemas, né? Que tudo o que os outros falam, a gente taca lá para dentro do poço, eu tenho, porque sou batizado, o Espírito Santo, eu tenho o Senhor, mas sou como um poço, eu retenho. Agora, se eu nasci como a igreja nasceu, da maturidade, se eu nasci do sofrimento, da coragem que me faz evangelizar, eu sou como uma fonte. Podem jogar coisas para me desanimar, podem jogar coisas para me deprimir, e eu vou sempre jogar isso para fora com a graça do Espírito Santo. E muito mais que tirar a minha sede,
se eu sou esta igreja, fonte da graça de Deus, batizada no Espírito Santo, eu sou aquela que não deixa passar de sede aqueles que estão pelo caminho, que não deixa de maneira nenhuma ninguém sofrer, porque muito além de ter compaixão, a graça do Espírito nos dá a possibilidade de sermos misericordiosos. Por isso eu te convido a ser um novo homem e uma nova mulher. Passamos, e é necessário passar pelo batismo do perdão e sermos poço? Sim, todos somos, mas Deus quer mais. Deus quer uma igreja fonte, fonte de água viva, fonte do Espírito Santo, animada contra todas as lutas que estão prementes diante das nossas casas, todo o desânimo, porque quem é fonte luta com coragem, tem a maturidade do Espírito, e aí a gente vê quem de fato vive no tempo do Espírito e quem vive no tempo apenas de pedir, de se reconciliar com Deus. Deus quer muito mais, quer um povo reconciliado, um povo amado e um povo missionário. Por isso eu te convido com essa canção, que é bem antiga, muitos de vocês podem conhecer, a dizer para a tua casa, minha casa, que o Espírito Santo esteja aqui, porque o Espírito Santo é meu amigo, o Espírito Santo sempre está comigo, está para que a gente seja fonte. Deixa esse poço, faça que ecloda do seu coração todas essas preocupações, as conversas, a televisão que a gente liga, que só dá negativismo para a gente. Não, cuide-se muito, o máximo que você puder, mas não se permita mais ser poço, amado filho, amada filha. Permita ser uma fonte da graça de Deus e ponha para fora todo medo, toda falta de perdão, toda a injustiça que está no seu coração, tudo aquilo que te deprime, todos aqueles que te oprimem, como uma fonte de graça, que se limpa ao sabor do Espírito, que sempre vem.